Bom, agora nessa aula a gente vai ver aí 30 questões relacionadas a todo esse conteúdo que nós vimos aqui no módulo de legislação de trânsito. Vem comigo na tela. Questão número 1. Marque a alternativa incorreta. Presta muita atenção quando a questão pedir a incorreta. Aqui eu coloquei em caixa alta, letras garrafais, que é para não ter como você não ver. Mas se você estiver fazendo a prova escrita, então, aquela que você rabisca nela, a caneta, dá uma circulada, bota a setinha apontando aqui, que é para você não esquecer. Se for a prova no computador, aí é bom prestar muita atenção, tá bom? Então, marque a incorreta. Eu tenho que procurar aqui dentre as alternativas qual que é a incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Então, são pré-requisitos, mas que é incorreta. Ser maior de 18 anos é um pré-requisito para tirar a habilitação? Não é. Eu até expliquei lá no princípio do curso que você precisa ser penalmente imputável. Não confundir isso com ser maior de 18 anos. Aí lá na ocasião eu expliquei por quê. Se você ainda tiver dúvida, volta lá naquela aula e entenda. Não basta ter 18 anos. Tem que ser penalmente imputável. Tá? Então, ser maior de 18 anos não é, então vou fazer um X aqui, um pré-requisito para o candidato à habilitação. Saber ler e escrever é um pré-requisito, então vou colocar um Vzinho. Possuir documentos de identificação? É sim. Possuir cadastro de pessoa física, CPF? É sim. Então qual que é a única incorreta, aquela que não é a alternativa A, que já estava aqui marcadinha para a gente. Então a resposta à questão número 1, alternativa A, essa aí é uma questão que o pessoal erra muito, quase sempre erra essa questão quando cai em prova, então você não vai dar essa má nota também, né? Questão número 2. Sobre o processo de habilitação, marque a alternativa falsa. Opa, mais uma vez, agora não está falando incorreta, mas está dizendo falsa, então tem que ficar de olho nela. O candidato poderá requerer simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, as categorias A e B? Pode, gente? Ele pode tirar A e B ao mesmo tempo, simultaneamente? Pode. Então, essa aqui é verdadeira, correta. Alternativa B. O processo de habilitação tem validade de 1 ano? Sim, é verdadeira. É 1 ano o processo de habilitação. Alternativa C. Com a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, o condutor poderá conduzir motonetas? Não, ciclomotor apenas. Autorização para conduzir ciclomotor. Esse último C aqui é de ciclomotor. Ronaldo, mas qual que é a diferença de motoneta para ciclomotor? É que a motoneta ela pode exceder os 50 km por hora e as 50 cilindradas, né? A motoneta ela pode ter mais, aliás, ela pode, não, ela vai ter mais de 50 cilindradas. O ciclomotor não. Então não pode, tá? Que está dizendo que pode, isso é falso, como a gente está procurando a falsa, essa aqui é a falsa. Confere? Deixa ela com um xizinho assim que já sabe que ela está errada. Vzinho é certo, xizinho é errado. E a alternativa D diz que o candidato poderá requerer a ACC e a categoria B simultaneamente. Pode sim, ele pode tirar a ACC e a categoria B ao mesmo tempo. Isso é verdadeiro. Então a única falsa que a gente tem é a alternativa C. Na tela aqui mais uma questãozinha. Agora dizendo o seguinte, qual das alternativas corresponde a um documento dispensado do porte mediante consulta de regularidade? A gente viu durante as aulas quais são os documentos de porte obrigatório. Habilitação e documento do veículo, são de porte obrigatório. Mas esse porte ele pode ser dispensado quando o agente fiscalizador conseguir verificar no sistema informatizado que esse veículo está licenciado ou que o condutor é habilitado. Que documentos são esses, então? Aqui, a Carteira Nacional de Habilitação. Ela é dispensada do porte quando o agente fiscalizador conseguir consultar lá no sistema. Ela é dispensada? Sim. A permissão para dirigir? Sim. O certificado de licenciamento anual do veículo? Sim. A resposta aqui é todas as alternativas acima. Está aí para você. Então guardem isso. Hoje, do jeito que a legislação de trânsito está, qualquer que seja o documento de porte obrigatório, é dispensado o seu porte, ou seja, não será autuado, não será multado
aquele condutor que não estiver portando, seja a habilitação ou o licenciamento. Quando a gente fala de habilitação, pode ser a CNH ou a permissão para dirigir, conforme trouxe aqui nas alternativas A e B. E o licenciamento do veículo na alternativa C, ou seja, todas as alternativas estão corretas e, inclusive, é a dica, né? 80% das vezes, 80, 90% das vezes, pelo menos 80%, que em alguma das alternativas, estiver constando lá assim, todas alguma coisa, todas estão certas, todas estão erradas, todas é isso, todas aquilo, apareceu todas lá, o todos, 80% das vezes essa será a resposta da questão. Questão número 4, marque a alternativa incorreta. Observem, já perceberam que o Detran gosta de trabalhar bastante com incorreta, com a falsa? Então veja lá, será necessária a confecção de um novo CRV? Isso aqui é documento de veículo, tá? Tem um Vzinho no final, porque é veículo, ó, certificado de registro do veículo. Ele é diferente do CRLV. O L aqui é de licenciamento, tá? Então nós temos o CRV, o CRLV e tem o DPVAT. Nós vimos esses 3 documentos lá durante as aulas. Se você prestou atenção, estudou e revisou, com certeza não vai ter dificuldade de responder. Então será necessária a confecção de um novo CRV, porque o registro do veículo ele é feito quando você faz o primeiro emplacamento dele. Mas e depois? Quando é que eu preciso emitir um novo CRV? Na letra A diz anualmente, desde que o veículo esteja em dia com tributos e multas. Não é. O que é emitido anualmente é esse documento aqui, ó, o CRLV. Ele é que é emitido anualmente. Todo ano o Detran tem que emitir um licenciamento novo, desde que o veículo esteja em dia com tributos e multas. Como a questão aqui está pedindo a incorreta, eu já achei. É a letra A. Ronaldo, mas as outras todas aqui vão dar emissão de novo CRV? Vamos ver, ó. Quando for transferida a propriedade do veículo, quer dizer, mudou de dono, sim, tem que tirar um novo CRV. Ao alterar qualquer característica do veículo, cor, combustível, tipo, né? Também. Ao mudar a categoria do veículo, então, a propriedade, característica, categoria, também. E ainda faltou uma, que eu me lembro que lá na aula a gente falou de 4 situações em que o CRV exige a confecção de um novo documento desse, né? Um novo CRV. Qual que é a última? Quando mudar de endereço para outro município. Se for dentro do mesmo município, não precisa tirar um novo CRV, não. Mas se for para outro município, precisa. Então, são 4 situações. A B, a C e a D aqui já nos mostram 3. E essa 4ª é quando ele mudar de município. Agora, essa primeira aqui não é CRV, é CRLV. Tá bom? Que é o licenciamento anual do veículo, confirmado é a alternativa A para você. Questão 5 agora. O candidato que for encontrado treinando desacompanhado de instrutor credenciado terá a sua LADV, que é a sua licença de aprendizagem. Veja bem, ele estava treinando, mas estava treinando sem instrutor. Ele vai ter uma punição na LADV dele ali. Vocês lembram que lá na aula eu falei que é alguma coisa por 6 meses? A LADV dele vai sofrer uma punição por 6 meses, olha. Todas as alternativas dão alguma coisa por 6 meses. É caçada, é recolhida, é apreendida, é suspensa. Quem assistiu a aula e prestou atenção no macetinho, a punição é por 6 meses. Todas elas 6 meses, não é? 6 meses começa com qual letra? Com a letra S. Qual punição começa com a letra S aqui? Ó? Essa aqui começa com C, essa com R, essa com A, essa com S. Opa, achei. Então ela vai ser suspensa por 6 meses. Macetaço que eu passei para vocês, está caindo na prova desse jeito, resposta D, dada aí para vocês. Questão número 6. A Carteira Nacional de Habilitação atribui a quem possuí-la o direito de dirigir qualquer tipo de veículo apenas no estado onde foi emitida. Olha, eu para começar não gosto dessa palavra qualquer, esse termo qualquer tipo de veículo é muito amplo, acaba dando aí alguma possibilidade de margem de erro na questão. Isso aqui é o que eu chamo de casca de banana. 90% das vezes que essa alternativa que essa palavra cai numa alternativa, a alternativa está errada. 90% das vezes, não é 100% não, mas 90% das vezes sim. Tá? Casca de banana. Vou até apelidar aqui ó, de CB. Casca de banana, 90% das vezes é questão, alternativa errada. E aqui ainda tem uma outra casca de banana, que é o apenas.
apenas, somente, nunca, jamais, unicamente, exclusivamente, são palavras muito restritivas, elas restringem outras possibilidades. Vocês vão ver no decorrer das aulas do curso que eu ensino esses macetinhos. E o apenas também é uma casca de banana, CB. Então aqui, ó, nós temos duas cascas de banana na mesma alternativa. Com certeza a alternativa vai estar errada. 90% dessa aqui mais 90% dessa aqui já deu 180%. Então vejam bem, se você analisar friamente, ó, qualquer tipo de veículo, apenas no estado onde foi emitida, quer dizer que se eu tirei minha habilitação em Minas, eu só posso dirigir em Minas com a habilitação? Não, eu posso dirigir em todo o Brasil. Então observem que aqui está errada. Realmente essa aqui não pode ser a resposta. B de bola agora. Qualquer tipo de veículo automotor somente em vias urbanas, ó, de novo aqui, ó, o qualquer, que é um CB, casca de banana, e o somente, que também é um CB, é uma casca de banana. Meu querido, somente nas vias urbanas? Não, eu posso dirigir em vias rurais também, rodovias e estradas, então aqui está fora. Veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. Bom, que eu posso dirigir veículo automotor quando eu tenho a CNH, tudo bem. Mas olha o apenas aqui, ó. Apenas é o quê? CB, casca de banana. Por quê? Porque não é só na localidade onde ela foi emitida, eu posso dirigir em qualquer lugar do Brasil. E por último, eu posso dirigir veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Show de bola, bacana, essa é a resposta, não tenho o que contestar. Questão número 7, marque a alternativa correta. É atribuição do Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT. SNT é Sistema Nacional de Trânsito. Atribuição quer dizer função, é uma competência, é uma das atividades que o SNT, ou Sistema Nacional de Trânsito, precisa de executar. Então vejamos. Alternativa A. Normatizar o trânsito brasileiro somente. Bom, o Sistema Nacional de Trânsito tem lá os seus conselhos, né? O Conselho Nacional de Trânsito, por exemplo, o CONTRAN, que é um órgão normativo. Então, ele pode normatizar sim. Mas esse somente aqui é a famosa casca de banana, CB. 90% dessa alternativa está errada. E está porque não é só normatizar o trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem um monte de funções, atribuições. Então, A está fora, eu estou procurando a correta. Alternativa B, apenas julgar os recursos de multa de trânsito. Olha, julgar recursos de multa de trânsito é uma função do Sistema Nacional de Trânsito. Aliás, quem faz isso é a JARI ou então o CETRAN, quando for em segunda instância, né? Mas apenas é uma CB, casca de banana. Está fora, essa não pode ser a resposta. Alternativa C, sempre atender às solicitações dos cidadãos e motoristas. Bom, o Sistema Nacional de Trânsito tem que atender sim às solicitações dos cidadãos e motoristas. Mas sempre? Sempre não, sempre é uma casca de banana. Sempre, apenas, somente, unicamente, jamais. Vai anotando essas palavras aí, tá? Por que que não? Porque às vezes imagina uma pessoa solicitou ao órgão de trânsito que em frente à casa dela precisa de uma lombada, né? Uma ondulação transversal, que o pessoal chama de quebra-mola. Aí o órgão vai fazer um estudo técnico naquilo ali e vai perceber que ele não cabe a colocação de uma lombada, até porque o Código de Trânsito diz que saliência ou lombada, a ondulação transversal não deve ser utilizada, a não ser em casos específicos de estudos técnicos que comprovem a sua necessidade e que nenhuma outra forma consiga solucionar aquilo. Tem que colocar a lombada mesmo, aí tudo bem. Mas o órgão chegou à conclusão de que não cabe, não dá para aplicar e não vai atender. Então, como é que sempre vai atender as solicitações do cidadão? Não tem como, né? Então, é uma casca de banana, letra C também fora. Alternativa D, registrar os veículos e também os condutores habilitados. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm que registrar os veículos e os condutores? Sim. Tem alguma coisa errada nessa alternativa? Não. Tem alguma casca de banana? Não. Então, essa é a resposta, letra D. Questão número 8. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão normativo do Distrito Federal. Aí já vem aquela questão. Lembra daquele quadrinho onde eu coloquei os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Tem da União, tem dos estados, do Distrito Federal e do município. E ele tem normativo, executivo de trânsito, executivo rodoviário, fiscalizadores e recursais, que é a JARI por último ali. Pois é, se você lembrar daquele quadrinho, você vai lembrar do que essa questão aqui está pedindo. Então veja bem,
Órgão normativo é órgão que estabelece normas, são os conselhos. Guardem bem isso, são os conselhos. Enquanto os órgãos executivos, vou até escrever aqui em cima que é para você não esquecer, são os departamentos. Departamentos. Os conselhos sempre começam com C e os departamentos sempre começam com D. Então, observe que aqui a gente não tem nenhum departamento, a gente tem conselhos. Ó, tem CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o que a questão está pedindo, ó, normativo do Distrito Federal. DIFE, olha aqui, ó, DIFE, já até achamos a resposta. Confere? E a CIRETRAN, que na verdade é o DETRAN, né? Eu expliquei isso lá na aula, a CIRETRAN é o DETRAN. Se começa com D, é um departamento, então não é órgão normativo. Departamento não normatiza, departamento apenas executa. Vamos confirmar aí, alternativa C, a resposta. Questão número 9. Para que o condutor possa conduzir veículos com carga perigosa, é necessário, dentre outros, que ele seja habilitado pelo menos na categoria A. Qual categoria? Olha, carga perigosa, produtos perigosos, né? Carga perigosa. Aí qual que é a categoria? Vai ter que fazer o curso específico, transporte de produtos perigosos. E qual a categoria? Ele tem que ter pelo menos, aqui diz pelo menos, né? Pelo menos. No mínimo que ele tem que ter para fazer esse curso é qual categoria? Categoria A, ele já pode fazer curso de carga perigosa? Não pode. Eu até me lembro de lá na aula eu ter chamado a atenção quanto a isso. Porque quando a gente pensa em produtos perigosos, cargas perigosas, a gente pensa caminhão para cima. Então, todo mundo, na hora da prova, pensa, tem que ter pelo menos categoria C. Aí eu expliquei, olha, com a caminhonete, você já pode transportar carga perigosa, produto perigoso, e a categoria B só. Eu até disse lá na hora da aula, Ronaldo, mas e a categoria A? Também tem a motocicleta, transporte de botão de gás, mas nesse caso existe argumentação específica e não exige que tenha custo de carga perigosa, tá bom? Então, a categoria A aqui, não. Já a categoria B, C, D ou E, se tivesse aqui, sim. Só que aqui a questão está pedindo pelo menos, no mínimo, que ele tem que ter o quê? Essa daqui, ó, a categoria B. Então, resposta aí, B de bola. Lembrando que com qualquer uma dessas aqui para baixo aqui, ele já pode fazer o curso de carga perigosa. Como a questão pediu pelo menos B ele precisa ter. Questão 10. Marque a incorreta. Vamos prestar atenção quando a questão pedir a incorreta. A mudança de categoria de C para E, olha, a pessoa tem habilitação de categoria C e quer mudar para a categoria E. Exige o quê? Ser habilitado há pelo menos 2 anos na categoria C. Aí vamos fazer o seguinte, antes de eu responder, eu vou montar aqui na tela aquele esqueminha que eu ensinei para você lá na aula. Quer ver? Olha aqui comigo. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim, ó, A, B, C, D e E. Aí eu ensinei você a ligar uma a uma do lado direito, confere, uma a uma, e do lado esquerdo só 2 ligações, é o B no D e o C no E. De todas essas ligações, todas elas têm prazo de 1 ano, somente 2 que não têm prazo de 1 ano. É de A para B, que o prazo é livre, e de B para D, que o prazo é 2 anos. O resto é tudo 1 ano. Então, o que a questão está querendo saber? A questão está querendo saber de C para E. Cadê o C para E? C para E está aqui, ó, C para E. Qual que é o prazo de mudança de C para E? 1 ano. Eu já disse que só essa e essa é que não é 1 ano. O resto é tudo 1 ano. C para E é 1 ano, você já sabe disso. Assim como B para C, C para D e por aí vai. Então, quando diz aqui ser habilitado há pelo menos 2 anos na categoria C, está errado. Não é 2 anos, é 1 ano, essa aqui está fora. Aliás, está fora não, essa é a resposta, né? Alternativa incorreta, essa é a incorreta. Você precisa ser maior de 21 anos para chegar na categoria E? Precisa, nós estudamos que D ou E precisa ter 21 anos. Então, essa aqui está certinha. Não possuir infrações graves, nem gravíssimas, nem ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Sim, nós aprendemos que para fazer mudança ou adição de categoria, realmente não pode ter isso no prontuário. E a alternativa D, que seja aprovada em exame de direção da respectiva categoria. Sim, se você quer uma categoria maior, você vai ter que fazer um exame de direção naquela categoria. Essa é verdade.
A única que é errada é a alternativa A, que é o que a questão está pedindo. Não é 2 anos, aqui seria 1 ano de categoria C para poder mudar para E. Questão número 11. Constitui mudança de característica em veículo. Pneu liso é mudança de característica? Não, aí é mau estado de conservação. A descarga livre aberta é uma mudança de característica no veículo? Não, aí é falta de manutenção ou então o cara abriu ali para poder fazer alguma graça e isso aqui é o tipo de alteração de característica que a autoridade nem autoriza, né? Não tem como. Então tá fora. Instalou um rádio toca-fitas ou um multimídia, hoje em dia não tem mais toca-fitas, né? Questão antiga essa, toca-fitas. A galera mais nova vai até estranhar. Fita? O que é isso? O que é fita? Que antigamente tinha, as músicas não eram em CD, DVD, hoje nem isso mais, né? Cartão, então, e cartão já está aí no Bluetooth. Nós já estamos na era aí do celular, conecta com o aplicativo do carro e já roda direto ali. As questões do Detran ainda estão na época do toca-fitas ainda, pensa bem. Então aqui instalou um rádio, um toca-fita, um multimídia, seja o que for, isso não é mudança de característica não, tá? Rebaixamento da suspensão ou então a mudança de cor do veículo, isso sim, é alteração de característica e para fazer depende de autorização prévia da autoridade de trânsito. A alternativa D aqui é a resposta. Questão número 12. Renavan. O que é isso? A Renavan é o quê? Eu até lembro de ter falado com vocês na aula sobre o Renavan e também sobre o Renache. Estão lembrados? Renache. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. E aqui, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, Registro Nacional de Veículos Motorizados? Não, está fora. Registro Nacional de Veículos Automotores? Essa é a resposta. Aqui, Registro Nacional de Veículos Automotivos e Motorizados? Não, até poderia ser, né? Assim, é muito próximo, né? Uma definição da outra, mas não é. E aqui, Registro Nacional de Condutores Motorizados? Não, também não é não. A alternativa D está fora, B aí confirmada para você. Questão 13. São equipamentos obrigatórios nos veículos. Aqui não diz que tipo de veículo, né? Falou veículos, ficou muito aberto, né? Muito amplo. Para-choque, precisa em veículo? Precisa. No automóvel precisa. Mas imagina na motocicleta, não precisa, né? Pneus precisa, buzina precisa, faróis precisa. E faróis no plural também no automóvel, como na motocicleta não. Mas enfim, sim, sim, sim e sim. Não só em todos os veículos não, mas em alguns veículos sim. Então aqui até serviria como resposta. Rodas de liga leve e pneus radiais? Não, aqui está inventando moda, né? Aqui já é veículo equipadão, isso não é obrigatório não. Estamos falando só de equipamento obrigatório, tá bom? CRLV e DUT. DUT, gente, nem existe isso dentro da legislação de trânsito. É Documento Único de Trânsito, que é uma referência antiga que fazia-se ao licenciamento do veículo. Hoje em dia o correto é CRLV, que é o licenciamento anual do veículo. Também pode ser chamado de CLA, nós já falamos disso várias vezes aqui no nosso curso. Isso aqui é equipamento? Não, isso não é equipamento, isso é documento. Então tá fora. Cintos de segurança? Sim. Airbag? Sim. Bluetooth? O que é o Bluetooth? É que é sistema de conexão com o seu aparelho celular ou com qualquer outro dispositivo que tenha ali o sistema de Bluetooth. Isso é uma rede, né? Uma rede de dispositivos, poderia ser uma rede de computadores, uma rede de dispositivos ali via Bluetooth, não é cabo nem wireless, é Bluetooth. Isso pode até ter no veículo, é permitido, mas equipamento obrigatório, isso aqui não é. Então a alternativa D está fora, confirmada aí letra A para a gente. Questão 14. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório? A gente quando vê extintor de incêndio, a gente lembra logo que não é mais obrigatório para alguns veículos. Confere? Quando for automóvel, quando for utilitário, quando for caminhoneta ou caminhonete e quando for triciclo de cabine fechada, nesse caso aqui o extintor é facultativo. Agora, para os demais, ele é obrigatório, tá? Não deixou de ser obrigatório, não. Então, o extintor de incêndio é um equipamento obrigatório. Para os veículos automotores, exceto motocicletas, olha,
bate não, porque quando fala veículos automotores, tirando apenas as motocicletas, os automóveis aqui entrariam. E automóvel não é obrigado a ter extintor de incêndio, então aqui está fora. Somente por ocasião do licenciamento do veículo, ou seja, quando for licenciar, registrar e licenciar o veículo, precisa ter o extintor? Não. Até porque esse somente aqui é o quê? Uma casca de banana. CB, 90% da alternativa está errada. E nesse caso aqui não foi diferente, ela está errada. Ele é obrigatório para caminhão trator, para micro-ônibus, para veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis e também os coletivos de passageiros? Sim, nenhum desses veículos aqui se encaixa dentro dos que a gente falou, ó, automóvel, utilitário, caminhoneta ou caminhonete e triciclo de cabine fechada. Esses aqui o extintor é facultativo. Nos demais, que são esses aqui, ele é obrigatório. Então, alternativa C, certinha. E a alternativa D já de cara também está errada, porque ela já vem com a casca de banana, né? Apenas é casca de banana, quem está anotando aí já sabe disso. E aqui diz apenas para os veículos novos, não importa se o veículo é novo ou usado, importa o tipo do veículo, tá bom? Então aqui está fora, ficamos com a alternativa C. Questão 15. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se... Bom, eu tenho um veículo, ele já está registrado e licenciado no estado onde eu moro, só que eu quero levar ele para outro estado. O que é que eu preciso fazer, hein? Obrigatoriamente alterar os caracteres de suas placas? Não, de forma alguma. Caracteres de placas não mudam nunca. O veículo ele vai ter uma placa ali com seus caracteres, né? No modelo antigo, 3 letras e 4 números. No modelo de transição agora, o que está mudando, 3 letras, 4 números com o segundo número ali, na verdade é letra. Então fica 3 letras, número, letra, 2 números. Confere? Isso não muda. Isso acompanha o veículo até a sua morte. Quando o veículo vira sucata, não tem jeito de aproveitar mais, aí eles podem usar essa sequência de caracteres ali para outro veículo? Não pode, não pode. Não é reaproveitar. Então, de jeito nenhum, tá? Vai alterar, de jeito nenhum, vai alterar caracteres de placas. Pode alterar agora na transição por causa da conversão, né? Onde você tinha lá A, B, C, 1, 2, 3, 4, que era a placa do veículo. Agora vai ficar A, B, C, 1, aí no lugar do 2 vai vir uma letra, 3, 4. Então não é nem que mudou, é porque houve a conversão, né? No que mudou para a placa nova, o modelo novo, aí houve essa conversão aqui do segundo caractere. Mas não é que mudou, lá no DNA dele mesmo, isso aqui, esse X aqui, por exemplo, equivale a esse número que estava aqui em cima do mesmo jeito. Então não pode, tá, gente? Está fora isso aqui, sem chance. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. Você imaginou ter que pedir autorização para o CONTRAN para mudar o endereço de um veículo de um estado para outro, o licenciamento dele para um estado para outro? Sem chance, né? Se fosse pelo menos ao DENATRAN, ainda ia, com o Departamento Nacional de Trânsito. Ainda não é, né? Mas CONTRAN, totalmente sem chance, sem nexo, B está fora. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Olha, Departamento de Trânsito do Estado é quem, hein? Esse aqui é o DETRAN. Origem é da onde ele está saindo. Destino é para onde ele está indo, ó, para outro estado. Esse outro estado aqui é o destino dele. Então eu tenho que dar ciência, eu tenho que cientificar o DETRAN de origem, quer dizer, de onde ele está saindo, que eu vou mudar para o DETRAN de destino, precisa. E quem faz isso é o DETRAN de destino. Quando você chega lá no DETRAN de destino, fala assim, eu quero transferir isso veículo para cá. Você vai ter que comprovar o endereço, né, que o proprietário é desse DETRAN de destino. E o DETRAN de destino vai avisar o de origem. Só, esse carro estava licenciado aí, registrado licenciado aí, e o proprietário mudou para cá, ou vendeu para alguém daqui, e está fazendo transferência para aqui, tá? E tem que avisar. O DETRAN de destino tem que avisar o DETRAN de origem. Então, isso aqui está certo. Não tem nem como, né? Senão, pensa, se o cara transferir lá para o estado novo, fizer o registro no estado novo e não tirar do DETRAN antigo, na hora de pagar IPVA vai ter que pagar 2, né? Na hora de emitir o documento vai emitir 2. Não tem chance disso acontecer.
E na alternativa D diz que tem que pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado, que é o CETRAN, né? CETRAN. Não tem que pedir nem ao CONTRAN, que é o que estava aqui em cima, e nem ao CETRAN. Está fora isso. Letra C é a resposta. Questão 16. É competência do CONTRAN. CONTRAN é conselho, né? Começa com C, é conselho. E conselho, ele faz o quê? Ele é normativo. Ele estabelece normas complementares. Ele é também consultivo. Então vejamos lá, ó. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Olha, esse cumprir e fazer cumprir a legislação é uma atribuição que consta para quase todos os órgãos de trânsito, mas para o CONTRAN não, por incrível que pareça. Na alternativa B, julgar os recursos interpostos pelos infratores em segunda instância. Até existe a possibilidade do CONTRAN julgar isso dentro da legislação, porque na prática mesmo não acontece. Dele julgar recursos em segunda instância, não em primeira instância. Então aqui está fora. Em primeira instância, quem vai julgar é a Jari. Tá bom? Sempre em primeira instância, Jari. Alternativa C. Organizar e manter o registro nacional. Quem faz esse registro nacional de carteira de habilitação? Registrar é executar alguma coisa. E executar alguma coisa é função do órgão executivo, o departamento. O departamento começa com D. Então, DENATRAN, porque se é registro nacional, o departamento tem que ser nacional. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Não é o CONTRAN que faz isso. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades? Sim, o CONTRAN é o órgão coordenador. Ele é normativo, consultivo e coordenador. Eu não coloquei essa última aqui, que era para não dar a pista para vocês antes, né? Então, letra D é a resposta. Só lembrando que esse cumprir e fazer cumprir aparece, dentre todos os órgãos de trânsito, ele aparece para quase todos. Só o CONTRAN e mais um ou dois, se eu não me engano, que não tem essa atribuição aqui prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. Questão 17. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado quer dizer chamado, intitulado. De quê, hein? Aqui tem uma lacuna e essa lacuna vai ser preenchida por alguma dessas alternativas aqui. Com validade de, olha, será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado, passou em todos os exames. O que ele vai receber? Uma habilitação provisória. Então, a habilitação provisória seria ACC, ela pode ser provisória, ou CNH. CNH não é provisória. Então, aqui está fora. ACC pode ser ACC provisória ou CNH de novo. Outra vez errada. Então, está fora. ACC ou PPD. Beleza, ACC provisória, PPD também é provisória. Com validade de 5 anos, quer dizer que a habilitação provisória vale por 5 anos? Não, ela não vale por 5 anos, ela vale por apenas 1 ano. Então, aqui está fora. Ele vai receber uma ACC provisória ou uma PPD com validade de 1 ano? Certinha, essa é a resposta. Então aqui, ó, esse separado por ponto e vírgula aqui, ó, daqui para cá é o que vai encaixar aqui. Então esse aqui é a condição 1. Esse 1 vai encaixar aqui. E daqui para cá é a condição 2, que vai encaixar dentro dessa segunda lacuna. Sempre divide pelo ponto e vírgula, tá? Então, 2 aqui. Aí, se você ler de novo, substituindo aqui, ó, será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos de habilitação o documento denominado ACC provisória ou PPD com validade de 1 ano. Belezinha? Foi letra D confirmada aí para você. Questão número 18. O condutor habilitado na categoria B poderá dirigir o quê, hein? E aí é aquela questão, né? Quando a gente fala das categorias, a gente tem que observar em relação a passageiros, a carga, a combinação de veículos, vou até colocar um Szinho aqui para você lembrar que veículos no plural, e também ao motor casa, que é o motorhome. Passageiros até, a categoria B é a categoria do até, né? B é a categoria do até, não esquece disso não. Tudo na categoria B é até, não tem nada que é mais. Até 8 lugares, até
3.500 de PBT. Quando for combinação de veículos, mesma coisa, até mantendo os 3.508 lugares. Quando for motor casa, até 6.000 quilos, tranquilinho, ou até 8 lugares. É a categoria do até. Categoria B é a categoria do até. Pode dirigir ônibus? Não. Caminhão? Não. Veículo com até 3.500? Sim. Motor casa de até 6 toneladas, que é a mesma coisa que 6.000 quilos? Sim. Essa é a resposta. É a categoria do até. Até. Veículos de até 3.500? Sim, tudo bem. E moto? Eu posso dirigir moto com categoria B? Não, moto é categoria A, né? Então aqui estaria fora mesmo. Confirmada a letra C para vocês. Questão 19. Para habilitar-se na categoria A, o veículo utilizado no exame de direção deverá ter... Aí vem aquela questão. Veja bem, não está perguntando que veículo você pode conduzir com a categoria A, não. Está querendo saber qual veículo que você vai ter que apresentar lá no dia do exame para fazer a sua categoria A. Não é nem você, de autoescola, vai ter que apresentar o veículo lá. E a única situação que permite que você faça exame no veículo próprio é quando é o ciclomotor. Não é o caso aqui, quando é ACC, né? Aqui não é ACC. Aqui nós estamos falando de categoria A. Permissão para dirigir ou CNH de categoria A. Então, muito bem. Quer fazer para a categoria A? O veículo tem que ter o quê, hein? 125 cilindradas? Olha, se você apresentar um veículo de 125 cilindradas, você até faz exame. Mas tem que ser de 25 cilindradas? Porque aqui diz, ó, deverá ter. Deverá exprime o sentido de obrigação. Tem que ser de 125 cilindradas? Não, se tiver ali um veículo de 121 cilindradas, pode. Então não tem que ser de 125, não. Se fosse poderá, tudo bem, mas deverá, tem que ser de 125? Não, está fora. Alternativa B, acima de 120 cilindradas. Ah, essa é a resposta, é desse jeitinho que está lá na nossa aula. Vai fazer exame para a categoria A? Tem que ser um veículo de 2 rodas com acima de 120 cilindradas. Essa é a resposta. Também não é 180 e também não é todas as afirmativas estão corretas, não. Letra D também está fora. Só lembrando que o problema todo está no deverá. Quer dizer que para fazer exame na categoria A, o veículo tem que ter 180? Tem que ter 125? Não. Ele pode ter, porque está acima de 120. Tá? Mas o deverá é acima de 120 só. Questãozinha 20 agora. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir o quê? Opa, agora já mudou a conversa. Na questão anterior nós vimos qual veículo ele tem que apresentar para tirar essa categoria A. Agora quer saber que veículo ele pode conduzir quando ele estiver com essa categoria A. Confere. Alternativa A. Somente motocicletas de até 125 cilindradas. Bom, de cara a gente já tem uma bitela do que aqui? CB, casca de banana. Casca de banana é 90% de chance da alternativa estar errada e nesse caso não mudou, continua errada. Alternativa B, veículos automotores de 2 ou 3 rodas. Com a categoria A eu posso conduzir veículos automotores de 2 ou 3 rodas? Posso. Independentemente da potência? Posso. Ronaldo, mas se for uma cinquentinha, um ciclomotor, eu não teria que ter ACC? Não, com a categoria A você pode conduzir ciclomotor também. O contrário é que não pode acontecer. Com a ACC, que é para conduzir ciclomotor, você não pode conduzir motocicletas. Mas quem tem A pode conduzir ciclomotor sim. Então sem problema nenhum. 2 ou 3 rodas, independentemente da potência ou da velocidade que esse veículo desenvolve. Então letra B é a resposta. E só para a gente entender por que não é C nem D, vamos analisar. Ó. Somente casca de banana, 90% de chance de estar errada, não é diferente. É somente motocicleta a partir de 125 cilindradas. Nada a ver. Alternativa D. Veículos motorizados de qualquer tipo. Qualquer também é um CB. E aqui está errado. É qualquer tipo de veículo? Claro que não, né, gente? Então tá fora aí, sem chance. Questão 21. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá possuir, no mínimo, 2 anos de categoria B, 1 ano de categoria B, 2 anos de categoria AB ou 2 anos de categoria C.
Então, voltar naquele esqueminha que nós já passamos em outra aula aqui, ó. Para não esquecer, faz assim, ó, A, B, C, D, E. Aquele esqueminha que eu ensinei lá na aula. Liga aqui, ó, uma a uma, tranquilinho. E do lado de cá você vai ligar só duas. B no D, C no E. Duas apenas que não respeitam o tempo de um ano, que é essa daqui, ó, entre A e B, é livre. E de B para D, que é 2 anos. O resto é tudo um ano, tá? Ó, aqui um ano, aqui um ano, aqui um ano, aqui um ano. Então, muito bem. Ele quer chegar onde? Ele quer chegar na D. Para ele chegar na D, tem duas formas. Ou ele tem que ter a carteira C há um ano, tá aqui, ó, né, nesse traçado aqui. Tem um ano de carteira C e não tem. Aqui tem 2 anos de carteira C. Inclusive, está faltando aqui um S, né? 2 anos. Tá fora. Ou, para ele chegar na D, tem outro caminho, que é ele vindo da B, ó. Da B direto para D há 2 anos. 2 anos de B tem? 2 anos de categoria B. Essa é a resposta. Não é um ano de B, com um ano de B o máximo que ele consegue é chegar na C, tá fora. E não é 2 anos de categoria AB, não. Se fosse de B, tudo bem, mas A, ele precisa ter carteira A, 2 anos para chegar na D, não tem. A única que ela vai é na B, ó. Beleza? Então aqui fora também. Questão 22. Não constitui equipamento obrigatório nas motocicletas. Não, ele quer saber qual que não é um equipamento obrigatório para motocicletas. Velocímetro, a motocicleta precisa? Precisa. Iluminação da placa traseira? Precisa. Extintor de incêndio? Claro que não. Então tá aqui, essa é o equipamento que a motocicleta não precisa ter. Lanterna de freio na cor vermelha? Precisa. Então a única é a letra C mesmo. Lembrando que aqui, se fosse o ciclomotor, também não precisaria da lanterna de freio. O ciclomotor só precisa da lanterna traseira de cor vermelha. Mas como aqui falou motocicleta, só adiantando, se porventura mudar lá na hora da questão, em vez de motocicleta colocar ciclomotor, já fica sabendo, né? Questão 23. É órgão executivo rodoviário dos estados. Bom, executivo rodoviário. Os órgãos executivos são os departamentos, começam com D. Rodoviário dos estados. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então esse é nacional, ele tem o N de nacional. Não é, eu estou procurando o órgão estadual. E aqui nós temos o Departamento de Estradas de Rodagem. Alguns lugares chamam de Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Então, esse é um órgão rodoviário dos estados. O curioso é que o Código de Trânsito não diz DR, ele fala órgão executivo rodoviário dos estados. Por quê? Porque tem estado que não é DR. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acho que é DAER. Isso no Rio Grande do Sul. Se for no Acre, é DERACRE, assim, ó, DERACRE, né? Esse lá no Acre. Então muda, o fato de chamar o órgão pelo nome, isso acaba regionalizando a legislação e não poderia acontecer, porque isso aqui é uma prova que vai te habilitar para dirigir veículo em qualquer lugar do Brasil. Portanto, ela tem que se apoiar em legislação nacional, nada regionalizado. Mas a resposta é essa, né? A resposta é essa. É o Departamento de Estradas de Rodagem, esse aqui é um órgão estadual. A Polícia Rodoviária Federal, você já sabe que não é estadual, e todos os afirmativos acima também não tem como ser. Então ficamos aí com a letra B mesmo. Questão 24. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Controle de ruído do motor é aquele silenciador que tem lá no escapamento, né? Silenciador que tem no escapamento. É equipamento obrigatório para veículos dotados de quê? Reboque ou semi-reboque? Não, o reboque ou semi-reboque nem motor tem, né? Para que vai precisar de silenciador de motor? Reboque ou semi-reboque é aquele veículo que é puxado por outro, é tracionado por outro. Carroçaria blindada para o transporte de valores? Olha, que um veículo blindado transporta valores tem motor, disso eu não tenho dúvida. Mas o fato da alternativa ter especificado aqui que sendo da carroceria blindada, aí já é um problema. Não tem que ser blindada, não. Qualquer veículo automotor aqui pode. Então, letra B fora.
Veículos dotados de motor a combustão. Bom, se ele tem um motor e esse motor queima combustível, que é combustão, ele faz barulho. E fazendo barulho, ele vai precisar do dispositivo de controle de ruído, que é o silenciador que fica lá no escapamento. Então, essa aqui é a resposta. Motor elétrico não faz barulho, porque não tem explosões, ele não queima combustível. A diferença de um motor elétrico para um motor de combustão interna, que o motor de combustão interna, ele queima combustível, acontece explosões ali dentro. Então, ele emite barulho, barulho alto. Por isso, ele precisa de silenciador no escapamento, o abafador de ruídos. Já o motor elétrico não tem explosões, ele só tem eletricidade que faz o motor impulsionar o veículo ali. Então, letra D aqui está fora, confirmado. Letra C para a gente. Questão 25. A base do Índice Nacional de Condutores, na verdade é Base Índice Nacional de Condutores, destinada ao arquivo de habilitação, é chamada de, se você pegar as iniciais aqui, conforme eu grifei, ó, B, I, N, C. Então já ficou aqui, ó, BINCO, né? Que aqui é sei, ó, BINCO. Cadê? Já achei a resposta aqui, ó. Fácil demais, né? E esse RENACH aqui, o que é esse RENACH, Ronaldo? Esse aqui é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, ou de condutores habilitados também, tá bom? Pode ser chamado tanto de carteira de habilitação quanto condutores habilitados, esse CH aqui no final. A legislação aborda tanto quanto carteira de habilitação, quanto como condutores habilitados. Mas não é essa aqui a base Índice Nacional não, tá? Já achamos a letra B. E o Renavan, Ronaldo, o que é isso? Essas sopas de letrinha que mata, né? Mas vamos lá, vamos tentando definir aí o que é cada uma para a gente não se perder, ó. Registro Nacional de Veículos Automotores. Aqui está errada, M e não N, tá bom? Veículos automotores, é um M aqui. Renavan. Esse aqui também é um registro nacional, lei de competência do Denatran, tá? É o Denatran que cuida desses registros nacionais, tanto esse quanto esse. E o CRLV, o que é isso, Ronaldo? Aqui também não é, né? CRLV, o que é isso? É o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esse aqui é o documento anual, né? Todo ano vem um documento desse para você. Se você pagou o IPVA, se você pagou o DPVAT, se você não tem multas de trânsito, nem ambientais, e se você pagou a taxa de licenciamento do veículo, o seu licenciamento anual vai ser emitido e o seu veículo vai estar circulando em dia. Só aproveitei aqui o ensejo, né, para poder explicar o que cada uma dessas sopas de letrinhas aqui significa, que é para você ver que existe cada um desses termos. Só que a resposta está relacionada à alternativa B aqui, que é o que a questão pediu. Aqui na tela para a gente a questão 26, que diz o seguinte: o prazo para o antigo proprietário comunicar a venda do veículo ao Detran é de... Isso na aula a gente viu, lembra? O comprador tem um prazo de 30 dias para transferir o veículo para o nome dele. Se o comprador não fizer essa transferência em 30 dias, ele estará cometendo uma infração média. Agora, e o vendedor? O vendedor também tem um prazo ali a cumprir, que é para comunicar ao Detran que vendeu esse veículo. Olha, eu vendi. Como é que ele faz isso? Você pega lá o documento de transferência que ele entregou para o comprador, né? Tira a cópia, autentica, leva lá no Detran e fala assim, ó, vendi, está vendido o veículo. Essa comunicação de venda é que a questão está pedindo aqui. Qual que é o prazo que o vendedor, o antigo proprietário, tem para fazer essa comunicação? A resposta é 60 dias, está aqui para você. Questão 27. Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento denomina-se... Bom, nem precisava dizer isso que está aqui, né? Porque aqui, ó, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Porque veículo que transporta passageiro e carga no mesmo compartimento é um veículo misto. E ele é um veículo misto que tem o nome de quê, hein? Caminhoneta ou caminhonete? Aí é que o bicho pega. Bom, a caminhonete é um veículo de carga com até... capacidade dela, né? 3.500 quilos de quê? De PBT. Se passar disso aqui, vai ser o quê? Vai ser um caminhão. Não é nem o caminhão trator, que esse caminhão trator aqui é aquele que puxa outro veículo, é a unidade tratora. É o cavalinho da carreta, por exemplo.
E o ciclo motor é a cinquentinha, né? 50 por hora, 50 cilindradas. Então aqui nós temos a definição de vários veículos. Agora a caminhoneta é um veículo de carga mais passageiros no mesmo compartimento. Beleza? Então o que está aqui? Misto. Carga e passageiro no mesmo compartimento. É esse veículo aqui. Caminhoneta. Questão 28. É ótimo quando a gente vê uma questão grande assim, né? O aluno começa a ler aqui. Quando chega aqui no final, ele já esqueceu o que ele leu lá no princípio. Nesse caso, eu sugiro que o aluno leia umas 2 ou 3 vezes com bastante atenção, de preferência fragmentando ali o texto, para ele tentar entender e não se perder na pergunta, né? Porque senão, eu acho até covardia colocar uma pergunta desse tamanho numa prova. Para que isso, né? Mas vamos lá, tem que encarar, né? Então tá aqui, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação. Processo de formação. Formação de quê? De condutores, né? Que no final você vai até ver, ó, condutores. Quem que cuida de realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação de condutores? É o órgão executivo de trânsito do Estado. Que órgão é esse? É o DETRAN. Bom, com isso a gente já chegaria à resposta. Mas vamos continuar lendo. Ó. Ele realiza, fiscaliza e controla o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem também. O condutor, quando tem que fazer reciclagem, também é pelo DETRAN. E suspensão do direito de dirigir de condutores. Beleza, até aqui a gente já achou que é o DETRAN. Depois aqui, expedir e caçar. Expedir é quem concede, quem caça é quem te toma. A licença de aprendizagem, a LADV. Também a permissão para dirigir, que é a carteira provisória. E também a carteira nacional de habilitação, que é a CNH. O DETRAN tem competência para expedir e para caçar a sua licença de aprendizagem, a sua permissão para dirigir e a sua carteira nacional de habilitação? Sim. Então, até aqui também está tudo certo. É o DETRAN quem está fazendo. Mediante delegação do órgão federal competente. Opa! Tem um órgão federal que tem a competência para fazer tudo isso. Mas ao invés de fazer, ele delega. Esse delegar é atribuir, ele transfere essa competência, essa atribuição para um outro órgão. Quem que é o órgão federal competente por fazer tudo isso aqui? É o DENATRAN. Mas é ele que vai fazer? Não, ele vai delegar ao DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito do Estado. Então a gente já sabe que está lidando aqui com DENATRAN ou DETRAN. CONTRAN está fora, CETRAN está fora. São responsabilidades de quem? Responsabilidades do... é o DETRAN. Nós já vimos, até aqui era o DETRAN, depois até aqui era o DETRAN, depois até falou do DENATRAN aqui. Mas falou delegação, ele delegou, ele transferiu essa competência para alguém. Para quem que ele transferiu? Para o DETRAN. Está aqui. Então é esse bacana aqui mesmo a resposta dessa questão. Questão grande, difícil até, porque a gente tem que conhecer os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, tem que conhecer as competências dele, mas o exercício aqui é para isso. É para esclarecer. Né? Melhor cair difícil aqui agora, eu esclarecer para você, do que cair difícil lá no dia e você não saber o que fazer, né? Tamo junto. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito têm o objetivo de quê? Órgãos componentes do SNT. Não falou que órgão que é, falou órgãos. Qualquer um deles. Aí pode ser DENATRAN, CONTRAN, DETRAN, qualquer um. Eles têm a competência, o objetivo, né, de realizar ações em defesa da vida. Claro, essa é uma das prioridades do Código de Trânsito e óbvio que os órgãos que estão integrados ali no Sistema Nacional de Trânsito têm que cuidar disso aqui, realizar ações em defesa da vida. Então tá certinho. A administração do trânsito? Sim, claro, são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que vão administrar o trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito? Sim, também. Nesse caso aqui, as polícias militares vão fazer, né, a Polícia Rodoviária Federal, as guardas municipais, todos eles vão fazer o policiamento ostensivo de trânsito, que são órgãos aqui que estão dentro do Sistema Nacional de Trânsito. A Guarda Municipal nem está dentro do Sistema Nacional de Trânsito, né? Mas o STF entendeu que ela pode também fazer a fiscalização de trânsito, então o STF mandou, a gente obedece, né? Então, ABC, todas as afirmativas acima estão corretas. Eu vou até dar uma dica para vocês. Em 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas,
essa é a resposta, em 90% das vezes, tá? Isso não é regra não, isso é macete, hein? Então tá aqui a alternativa D confirmada para vocês. E por fim, última questãozinha aqui da nossa prova, dos nossos exercícios, né, de questões comentadas, que diz o seguinte: o candidato à habilitação inicial deverá submeter-se aos exames. Que exames são esses, hein? Exame médico. Antes de ler aqui, eu vou relacionar. Exame de aptidão física, escrevi errado, né? Física, mental, e tem que fazer também o exame psicológico, né? Psicológico. Então são esses 3 examezinhos que ele vai fazer lá naquela primeira etapa. Isso aqui está fora, que é feita lá na clínica. Então, médico. Exame médico tem que fazer? Tem exame físico aqui, né? Físico e mental. Psicológico? Sim. Então aqui está ok. Teórico técnico, ele tem que fazer? Teórico técnico é a prova de legislação, né? A prova escrita? Sim, tem que fazer. De direção veicular, ele tem que fazer também? Sim, claro. Todas as alternativas acima? Lembram? Falei agora, né? Na questão anterior. Em 90% das vezes, na alternativa D, cai todas, a resposta é essa. Cuidado, não chega afobado, não. É 90% das vezes, tá? Vai ter caso em que vai estar escrito todas e não vai ser essa a resposta. Por isso que a gente tem que analisar antes de chegar com os 2 pés assim, tá? Vamos devagar aí. Então tá aqui a alternativa D, é a resposta a ser marcada nessa questão. Finalizando então a nossa correção de questões comentadas. Essas 30 questões que a gente viu aqui são questões tiradas das provas dos DETRANs do Brasil inteiro aí, que estão relacionadas a esse conteúdo que a gente viu nesse módulo, que é legislação de trânsito. Viram que as questões bateram só com o que a gente já viu aí para trás? Beleza. Na próxima aula ou no próximo módulo a gente já vai mudar de assunto e, consequentemente, lá na frente a gente vai ter questões aí diferentes dessas que a gente viu aqui. Nos vemos, então, no próximo módulo.